Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva, estamos na Academia de Pregadores, a maior escola de teologia online do Brasil, que tem como objetivo promover o reino de Deus. As aulas de escola dominical são aulas oferecidas de forma gratuita pela Academia de Pregadores, são oferecidas de forma gratuita. Nós estamos estudando as lições bíblicas de escola dominical neste quarto trimestre de 2020. Na aula de hoje estudaremos a nossa última lição, lição de número 13. E daqui a 4 dias, nós teremos o nosso ano novo, a nossa virada de ano, não é? Este é o último domingo antes da virada de ano, para ser mais especificamente, para falar de forma mais específica. E nós sabemos que este ano de 2020 foi um ano difícil, um ano complicado, um ano de pandemia, um ano de crises econômicas, um ano de grandes problemas para o mundo e principalmente para a nossa nação. Mas nós continuamos confiando, principalmente depois de tudo que aprendemos aqui durante esse trimestre. Nós continuamos confiando no Senhor e que Ele está no controle de todas as coisas. Nosso desejo aqui da Academia de Pregadores é que você tenha um ano de 2021 excelente, muito melhor do que o ano de 2020. O nosso desejo é que no ano de 2021 o Senhor possa te prosperar, possa restituir, restaurar tudo aquilo que porventura foi perdido no ano de 2020, as dificuldades que você enfrentou, que Deus possa recompensá-lo pela sua fidelidade. Não é uma troca, não é um evangelho meritório que estamos falando. Estamos falando de uma recompensa. Você é fiel a Deus e Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Então, a todos vocês que estão conosco, sempre aqui na Academia de Pregadores, a você que chegou tem pouco tempo, fica aqui em nome da Academia de Pregadores, em nome do pastor Anderson Silva, este que vos fala, eu deixo aqui um feliz 2021 para todos. Em nome de Jesus, que seja um ano próspero, que você tenha uma virada de ano abençoada. E no ano que vem continuaremos aqui juntos até Jesus voltar. Deus te abençoe em nome de Jesus e um 2020 debaixo das bênçãos e da mão protetora do Senhor Jesus. Vamos à nossa última aula do trimestre. Lição de número 13 do dia 27 do 12, 27 de dezembro de 2020. O título da nossa lição é Quando Deus restaura o justo. Depois de tudo que Jó enfrentou, depois de toda a calamidade, de toda a dificuldade, depois de suportar as afrontas dos amigos, a zombaria dos mais jovens, na lição de hoje nós vamos estudar algo glorioso, a restauração de Jó. Deus restaurou o justo Jó. Texto áureo da nossa lição está em Jó, capítulo 42 e o versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. É por isso que o pessoal fez o hino, vai ter virada, não é na virada do ano, não. É a virada do cativeiro. O Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Dobro. Deus deu a Jó tudo em dobro. Só a mulher foi a mesma. Deus não deu outra mulher. E os filhos, uma curiosidade sobre os filhos. Deus não deu a Jó 20 filhos. Jó tinha 10 e Deus deu a ele mais 10. Só que na eternidade Jó tem 20 filhos. Outra coisa, Jó teve 10 primeiros filhos, eles morreram, mas ele era pai de 10 filhos. E Jó teve mais 10 filhos. Então Jó foi pai de 20 filhos. Deus acrescentou para Jó tudo em dobro. Ah, pastor, e a mulher? A mulher de Jó Deus não tomou, hein? A mulher de Jó Deus não tomou. Por isso que Deus não deu em dobro. Então, Deus não ia dar 2 mulheres para Jó também, né? Claro. Deus não deu em dobro, Deus não deu outra mulher,
porque a mulher de Jó ficou viva. Então Deus não tomou. Ou verdade prática. A restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência do esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. Então Deus restaurou por causa do seu amor. É claro que Jó foi fiel, mas Jó só conseguiu permanecer fiel também por causa da bondade de Deus, por causa da graça de Deus, porque Deus estava com ele. Ponto central da nossa lição vai nos dizer que Deus restaura o ser humano por causa de seu amor e misericórdia. Objetivos. Objetivo geral, mostrar o grande amor de Deus, evidenciado na prosperidade dos seus filhos. Então Deus tem prazer em nos prosperar, porque quando Ele nos prospera, isto evidencia o seu amor. E objetivos específicos, sublinhar a atitude humilde de Jó em receber a repreensão divina pelos equívocos cometidos, ou seja, Jó foi repreendido por Deus e Deus podia repreendê-lo. E Jó se humilhou diante desta repreensão. Segundo, destacar a espiritualidade de Jó demonstrada na intercessão pelos seus amigos. Então, aqueles amigos que tinham acusado Jó, aqueles amigos que tinham afrontado Jó, Deus fala, vão até Jó, leve lá um sacrifício, e Jó vai oferecer o sacrifício e vai interceder por vocês. E Jó não guardou mágoa, não guardou o rancor daqueles seus amigos. Jó realmente intercedeu pelos seus amigos. E terceiro, comentar sobre o último estado de Jó e suas implicações positivas para o entendimento do livro. O último estado de Jó foi melhor do que o primeiro. Não é? Naum, o Ageu, aliás, fala que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Leitura bíblica em classe. Vamos abrir aqui, porque o texto é extenso. Jó capítulo 42, versículo 1 ao 17. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que em conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Olha Jó reconhecendo. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu ensina-me. Olha, Jó agora quer ser aconselhado por Deus, ele quer aprender. Ele só estava falando também por causa da situação calamitosa que ele vivia. Jó era servo. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Numa outra versão diz, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temita, agora o Senhor vai tratar com aqueles que afrontaram Jó. Jó não precisa se defender deles, o Senhor mesmo vai fazer. O Senhor disse a Elifaz o temita, a minha ira se acendeu contra ti e contra teus dois amigos. Olha, Eliú está de fora. É Bildade e Zofar, os dois amiguinhos, Os dois amiguinhos aqui, de Elifaz. E contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos. Ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó.
Então foram Elifaz o Temita, e Bildade o Suíta, e Zofar o Namatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. Olha, eles se afastaram, mas não se afastaram porque eram maus. Eles se afastaram porque era um período de tratamento de Deus com Jó. Mas agora que Deus resolveu mudar a sorte de Jó, eles voltam. Do mesmo jeito que Deus permitiu que eles se afastassem, Deus permitiu que eles voltassem. Entenda isso. Tem pessoas que Deus afasta da sua vida. Tem pessoas que Deus traz de volta para a sua vida. Tem pessoas que Deus tira da minha vida. Tem pessoas que Deus traz de volta da minha vida. Tem pessoas que Deus não permite se aproximar de mim. Tem pessoas que Deus traz para se aproximar de mim. Deus está no controle de tudo. É preciso compreender isso. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Querem-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. E depois disso viveu Jó, depois de toda a prova, viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos, e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto, não é falto. Jó morreu velho e farto de dias. Vamos aos comentários da nossa lição. Uma coisa que eu preciso comentar aqui é que, além de nos provar que estamos errados, Deus nos leva a nos humilhar em reconhecimento de sua grandeza. Deus provou para Jó que ele não estava certo. E Deus levou Jó a se humilhar em reconhecimento à sua grandeza. Só que isso não é vergonhoso. Não é vergonhoso e jamais será vergonhoso a nossa humilhação diante de Deus. Tiago diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele, a seu tempo, vos exalte. Todos aqueles que se humilham diante de Deus são exaltados por ele. Então a gente não precisa ter medo, ter vergonha de nos humilhar, porque nos humilhamos para que Deus nos exalte. Primeiro ponto, a humilhação de Jó. Primeiro parágrafo, Jó humilhado. Jó humilhado. O nosso comentarista, ele coloca o seguinte a nós, que Jó se convenceu de seus próprios questionamentos, de que seus próprios questionamentos eram injustos. Jó se convenceu disso. Se ele não era capaz de fazer o que Deus fez, então com que direito criticava os caminhos do divino? Em segundo lugar, se apenas uma das criaturas de Deus era capaz de impor terror em Jó, como se comportaria ele diante do Criador dessas criaturas? Então, Jó se sentiu tão limitado, Jó se sentiu tão pequeno
diante daquilo que Deus falava, que ele preferiu se humilhar, reconhecer a grandeza de Deus, e ele expressa isso aqui, para mim, ó, que é uma expressão maravilhosa. Bem sei que tudo podes. Bem sei que tudo podes. Ou seja, como nos diz o nosso comentarista, ele admite que agiu com presunção, pois desconhecia os propósitos divinos. Ele diz, eu falei daquilo que eu não sabia. Eu me arrependo no pó e na cinza. Veja que Jó está dizendo isso antes de Deus restaurá-lo. Isto é magnífico. Porque se Deus restaurasse Jó primeiro e depois Jó dissesse isso, aí seria fácil demais. Mas Jó ainda está na calamidade total e ele está reconhecendo que Deus é Deus na vida dele. Ele está reconhecendo a grandeza de Deus. O que é, eu notei aqui o seguinte, o que é a justiça humana diante de Deus? Nenhum homem, por mais justo que esteja, pode justificar-se a si mesmo diante de Deus. Jó era justo, Deus sabia, Deus deu testemunho dele, mas não era para Jó ter se justificado tanto. Era para ele ter ficado caladinho, aguardando em silêncio aquilo que Deus ia fazer. Ele até fala que ia fazer isso, mas por causa da humanidade, ele não consegue. Terceiro parágrafo. Uma experiência viva com Deus. Uma experiência viva com Deus. Agora, a atitude de Jó é humilde, reflexo de uma experiência viva com Deus, conforme as suas palavras. Eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Eu escrevi aqui o seguinte, Jó foi capaz de ser fiel, mesmo com conhecimento superficial de Deus. Imagine agora, após conhecê-lo profundamente. Eu comecei a pensar nisso ao estudar a lição. Deus disse que Jó era fiel, temente a Deus e que se desviava do mal. E esse conhecimento era só superficial. Jó fala assim, eu falei daquilo que eu não sabia, daquilo que eu não conhecia. Imagine agora, com essa experiência toda que ele teve com Deus, que Jó era esse que estava surgindo neste momento final do cativeiro. Um homem muito melhor e que Deus já sabia que surgiria. Segundo ponto. Então vimos no primeiro ponto sobre a humilhação de Jó. Segundo ponto, a intercessão de Jó. E o nosso comentarista nos coloca que Deus fala com os camaradas lá. Ó. Deixa eu grifar tudo aqui. Ó. Deus fala com eles assim. Ó. Deixa eu abrir para ficar fácil para você ver lá para vocês verem também no monitor. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Essas palavras dizem muito sobre o conteúdo teológico do livro de Jó. Demonstram que as exposições feitas pelos seus amigos não eram todas verdadeiras, pois partiam de premissas falsas. Premissas falsas geram convicções falsas. Aí Deus fala com eles, olha, vocês falaram que não devia, agora vocês vão precisar de Jó. Eu imagino esses camaradas se reunindo e falando, rapaz, nós estamos fritos. Nós falamos muita bobeira, muita asneira. Se Jó não interceder por nós, Deus vai matar a gente. Mas eles vão a Jó, e Jó é um homem crente. Jó é um homem que entende que os seus amigos falavam daquilo que não sabia. E eu coloquei aqui o seguinte, perigo. A religiosidade dos amigos de Jó estava alicerçada em premissas falsas sobre Deus. Quanta gente que nós temos vivendo uma vida religiosa, acha que é religioso, né? Porque entre aspas, mas na verdade tem uma religiosidade alicerçada em premissas falsas. Uma religiosidade alicerçada em premissas falsas é uma religiosidade também falsa. Em outras palavras,
ele errou durante o seu sofrimento, mas não por conta de pecados cometidos antes do sofrimento. Então, durante seu sofrimento, Jó falou realmente mais do que deveria, mas foi um erro, eu coloquei aqui que foi um erro motivado pelo desespero, não por uma conduta deliberada contra Deus. Isso é totalmente diferente. Deus conhece o nosso coração, Deus nos entende. O que é uma conduta deliberada? É quando o cidadão quer realmente pecar, ele sabe que está pecando, sabe que está errando, tem consciência disso, mas ele delibera o pecado. Jó errou durante a sua prova. O que ele falou naquele período de provação, ele falou coisas que realmente não deveria falar, mas não foi uma conduta deliberada contra Deus. Foi motivado pelo sofrimento que ele estava atravessando. E isso é magnífico, porque Deus conhece isso. Deus conhece até quando nós falhamos, o que nos motiva à falha. Deus conhece. E Deus não nos trata como qualquer pessoa. Deus nos trata a partir disso. Deus nos trata com cuidado. Deus nos conhece. Ele nos conhece. Segundo parágrafo, o pecado dos amigos de Jó. Deus estava tratando com esses camaradas de uma forma incisiva. Deus estava tratando com eles de uma forma incisiva. O pecado dos amigos de Jó foi evidentemente exaltar a justiça de Deus, mas limitar o seu poder soberano. Esse é um erro ainda muito comum. Esse é um erro ainda muito comum. Evidentemente, exaltar a justiça de Deus, mas limitar seu poder soberano. Tem gente até hoje dizendo, Deus vai tratar, Deus vai cobrar, Deus vai te matar, o meu papaizinho vai tratar com você. Gente que exalta a justiça de Deus. Gente que acha que Deus é o seu algoz de plantão, que é só ele pedir que Deus mata, que é só ele apontar o dedo que Deus tira a vida. E eles esquecem do poder soberano de Deus. Eles esquecem do amor, do perdão. Eu não estou falando aqui que Deus é só amor também, que Deus não trata. Não, não é isso. Deus trata. Mas, infelizmente, essa é uma tendência ainda viva no nosso meio. O erro dos amigos de Jó ainda é muito comum entre nós. Terceiro parágrafo desse segundo ponto. A oração de Jó. A oração de Jó. E nós aprendemos aqui que uma teologia errada, evidentemente, conduz a uma crença igualmente errada. Então, Deus se dirige aos amigos de Jó e aconselha-os irem ao patriarca para que este interceda por eles. Então, este episódio mostra que eles erraram. Eles falharam. Uma teologia errada, evidentemente, conduz para uma crença igualmente errada. E lá no final o comentarista coloca que agora esse homem, outrora acusado de pecado pelos seus amigos, o socorrerá por meio da oração. O que nós aprendemos com isso aqui? Que Jó liberou o perdão para os seus amigos. Libere o perdão. Não vale a pena ficar remoendo angústias, remoendo mágoas. Não vale a pena ficar sustentando feridas. Deixe as feridas serem curadas. Não vale a pena ficar curtindo dores. Deixe as dores irem embora. É melhor fazer como Jó, perdoar os seus amigos, orar por eles, sabendo que Deus vai acudi-los, vai ajudá-los. Pronto. Viver livre. Quando nós perdoamos, nós vivemos livres daquilo que nos atormenta. Terceiro e último parágrafo, a restauração de Jó. Ou terceiro e último ponto, primeiro parágrafo, restauração moral e restauração espiritual. Convém destacar que as bênçãos recebidas por Jó devem ser vistas como uma restauração e não como uma retribuição. Qual a diferença? Restauração e retribuição. Restauração é restaurar aquilo que ele era. Retribuição é daquilo que ele faz jus, daquilo que ele tem direito.
Deus restaurou a Jó, não retribuiu, porque retribuir está ligado àquilo que a pessoa tem direito. Ah, você me fez um favor e eu vou retribuir este favor. O que Jó tinha feito a Deus para que Deus retribuísse? Mas restaurar não. Restaurar é a partir daquilo que ele era. Então Deus não só restaurou, Deus fez além daquilo que Jó era. Deus deu a Jó além daquilo que ele tinha. Porque Deus é misericordioso. O que Jó tinha já tinha sido dado por Deus. Jó tinha bênçãos que já tinham sido concedidas por Deus. Então, Deus deu, Deus tomou. Jó reconheceu isso e disse, bendito seja o nome do Senhor. Então, Deus não retribuiu, Deus restaurou. É melhor ser restaurado, porque nós não temos direito a retribuição nenhuma, porque tudo que nós temos já vem de Deus. E se Deus tomar, ele tem o direito de fazer, porque ele é o dono de tudo. A lição moral e espiritual do livro é que Deus abençoa os homens porque os ama. Não porque estão envolvidos numa troca de favores em que prevalece uma barganha espiritual. A bênção de Deus vem sobre a nossa vida por causa do amor de Deus. Não é uma barganha. Isso aqui não é um evangelho mercantilista. Ah, mas eu prego, eu dou aula, eu faço isso, faço aquilo, então Deus tem que me dar. Não, Deus não tem que fazer nada. Eu é que sou privilegiado por ser chamado por Deus para contribuir com a sua obra. Deus não faz barganha. Então a lição moral e espiritual do livro de Jó é que Deus abençoa os homens porque os ama. Segundo parágrafo do terceiro ponto. Nós vimos aí a restauração moral e espiritual. No segundo parágrafo, nós vemos a restauração social e material. Jó tinha perdido tudo, mas agora todos veem a graça divina derramada de forma abundante sobre ele. Era, portanto, a hora de voltar ao convívio social e desfrutar de tudo que o Senhor lhe deu. Agora sim, era a hora de Jó voltar ao convívio social, não envergonhado, mas voltar agora como um vitorioso, como um vencedor, porque este era o propósito de Deus para ele. E a restauração que o Senhor Jesus faz na vida do ser humano leva em conta todas as dimensões da vida. O Deus que nós servimos é um Deus de satisfação, é um Deus de plenitude. Eu sempre digo que Deus é a pessoa mais interessada em nos ver bem em todas as áreas da nossa vida. Deus sabe que a nossa vida não é só igreja. Deus sabe que a gente tem uma vida social, emocional, psicológica, conjugal, acadêmica, profissional. Deus sabe vida física, espiritual. E Deus quer nos ver bem em todas as áreas da nossa vida. Deus é um Deus de plenitude e Ele pode fazer em nossa vida tudo de forma plena, de forma satisfatória. Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando. Eu não sei qual é a luta, qual é o problema, quais são as agruras que você está passando. Mas de uma coisa eu sei, Deus vai solucionar o teu problema. Espere o tempo de Deus. Às vezes nós realmente temos que passar pela vergonha, pela exposição, pela zombaria. Jó passou por tudo isso, mas Deus conhecia o coração de Jó. Quem sabe você está vivendo um momento que você é criticado por pessoas que se diziam amigas, mas que não te conhecem. Mas Deus conhece o teu coração, a sinceridade do teu coração. Calma, Deus vai resolver tudo isso. Que Deus te abençoe. Chegamos ao final do nosso trimestre. Estudamos sobre o livro de Jó, essa peça bíblico-literária magnífica, essa obra de conhecimento espiritual, filosófico, teológico, espiritual para a nossa vida, linda, princípios divinos para a nossa vida cotidiana. O livro de Jó é isso. E o livro de Jó, sobretudo, é um livro de fé, de confiança.
É um livro de um homem que conhece a si mesmo e que sabe o que tem no seu coração. Se você sabe o que tem no seu coração, se você sabe da sua integridade, da sua sinceridade, não que ele não tenha cometido falhas, como falamos aqui, ele cometeu falhas durante a prova, mas Deus sabia que as falhas que Jó estava cometendo ao falar aquilo que não devia era motivada pela angústia que ele estava sofrendo. E a mão de Deus esteve sobre a vida dele. Que a mão de Deus esteja sobre a sua vida. Que você tenha, repito o que disse no início, um ano de 2021 debaixo da bênção de Deus. Que a graça de Deus repouse sobre a tua casa e que Deus restaure a nossa casa, a nossa família e todas as coisas para a glória do seu nome. Deus te abençoe até o ano que vem, até o próximo domingo, até a próxima semana, né? Nas nossas aulas de Escola Bíblica Dominical, no nosso próximo trimestre, o primeiro trimestre de 2021. Muito obrigado ao Genilson, que fica aqui gravando com a gente, aos diretores da Academia de Pregadores. Um feliz ano novo para todos. Deus te abençoe. Receba o abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores, em nome de Jesus.